Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Bom, rapaziada, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a Steam Case Global. Nesse site, mano, vocês vão encontrar os jogos digitais ao seu alcance, tipo, literalmente, sabe? Porque aqui tem milhares e milhares de promoções com preços que caem de 70, 80 até 90% de desconto, velho. E para melhorar ainda mais esse preço, também tem um cupomzinho de desconto que eles disponibilizaram aqui para os inscritos do canal. Então, se vocês utilizarem ali o nome FEI e clicar em aplicar, vocês vão conseguir 5% de desconto no jogo que você comprar. Quero deixar bem claro pra vocês, mano, que as contas que vocês for comprar, se estiver com o nome Steam Offline, serão contas compartilhadas, ou seja, você vai receber uma nova conta e através dessa conta você vai ter acesso ao game. Dentro delas vocês terão meio que uma garantia, no mínimo 30 dias vocês poderão usar ela de boas. A partir dos 30 dias, geralmente até prolonga pra mais de 30, 40, até mesmo 50 dias, mas elas não são lifetime, tá ligado? Pode chegar um tempo aí que vocês não vai ter mais acesso a ela. Mas enfim, qualquer dúvida, só me perguntar aí nos comentários. Bom, eu sei que muita gente estava ansiosa para que esse dia chegasse. Inclusive, até uns dias atrás eu trouxe uma nova atualização a respeito desse processo do Cellbit. Não faz nem um mês para falar a real. De lá pra cá, as pessoas ainda questionavam e ficavam me perguntando: mano, e aí, o que deu? Já faz mais de 2 anos e ainda não teve um fim esse processo? Porque aquilo, rapaziada, processos eles não se resolvem do dia pra noite. Demora. Não importa quem seja, pode ser pessoa muito famosa ou não, sempre demora, cara. Coisas na justiça não vai se resolver do dia pra noite. O pessoal tava com ansiedade, achando que no mesmo dia que processou ela, sei lá, no final do mês já saiu o resultado, mas não é assim que funciona. Tanto é que durante esses últimos 2 anos eu acabei trazendo atualizações a respeito do processo aqui pra vocês. Vocês viram tudo que foi detalhado, tudo que foi falado, muitas coisas acabaram saindo, só que nesse último mês em específico eu não consegui trazer mais nada, nenhuma atualização. Apesar que eu vi que tava tendo movimentação ali, porque eu não sou advogado, então eu não posso, sabe? Porque o processo que antes era público acabou entrando em segredo de justiça. E aí quando entra em segredo de justiça, na minha mente assim, eu já pensei, cara, o negócio agora tá muito mais sério. Com certeza tá mais perto de ter um final. E pra vocês que é fã ou não, ou só estavam curiosos pra saber o final desse processo, eu vou falar pra vocês aqui. Porque acabou. Depois de muitos anos, de muitas coisas que acabou acontecendo com o próprio Cellbit e também a Sassá, temos algo a contar pra vocês. É exatamente isso que vocês estão lendo no título e na thumbnail desse vídeo. A Sassá perdeu o processo pro Cellbit. Inclusive foi o próprio Cellbit que acabou falando a respeito disso na sua conta do Twitter. Ele fez uma publicação dizendo que a espera acabou. Teve um final e esse final é que a Sassá perdeu pra ele. Aí o Cellbit ele postou na sua conta do Twitter o seguinte: ela foi condenada, finalmente isso aqui acabou, e 2 prints com imagens da decisão judicial. Nela a justiça condena, né, a querelada, no caso a Sassá, por calúnia, injúria e difamação, em forma continuada. O documento ele destaca que as acusações, todas elas foram graves e que só foi feita pela internet. Não teve boletim de ocorrência nem provas formais. E que foi comprovada que não só a imputação do crime, mas também a falsidade delas. Ou seja, depois de anos de processo, a pessoa que fez a acusação contra ele foi condenada. Mano, eu vou ler aqui com vocês porque, rapaziada, é bizarro o que aconteceu aqui. Eu tô meio gripado, então talvez a minha voz ela esteja um pouquinho estranha e diferente, cara. Mas enfim, dando um resumo, né, como eu falei pra vocês antes aqui, a Sassá não se defendeu tanto, não procurou tantas medidas assim pra se proteger. E essa também foi uma parada muito negativa pra ela na justiça. Ó, vou dar uma lida aqui com vocês que vocês vão ver muito bem, nesses 2 prints aqui que o Cellbit acabou postando no Twitter. Veja que a querelada somente fez referidas denúncias via internet. Ela sequer compareceu a uma delegacia de polícia ou registrou um boletim de ocorrência. Nem tampouco buscou medidas legais ou protetivas nos termos da lei da Maria da Penha, para o fim de se proteger ou buscar a justa punição do querelente. Trata-se de alegações graves que exigem apuração formal, com produção de provas e respeito ao devido processo legal, não sendo admissível que meras publicações em redes sociais desacompanhadas de elementos probatórios sirvam para formar juízo de culpa ou promover condenação pública. Cara, teve coisas ali que vocês viram que a própria Sassá falou do Cellbit ainda, tipo, com esse processo rolando. Isso daqui acabou prejudicando muito ela. Cumpre ressaltar de forma expressa que estou comprovada não apenas a imputação de fato definido como crime, mas também a sua falsidade, elemento indefensável. Há por fim constatado que os crimes foram todos cometidos de forma continuada. Ou seja, ela continuava fazendo a mesma coisa, né? Tipo, vocês viram ali
que sempre saía algum trecho, alguma coisa dela comentando. É como o Selbit falou, né, mano? Porque durante esses 7 anos, ela sempre tava cutucando o cara, sempre falava alguma coisa a respeito dele, ele nunca falava nada a respeito dela. Ele sempre respeitou o fim do relacionamento dele, sabe? Só que a Sassá sempre ficava comentando, falando alguma coisa, falava até da medida do pênis do cara, mano. Era bizarro isso daqui. Pois a querelada, por diversas vezes, praticou os delitos descritos na queixa-crime, praticado com os mesmos modus operantes, dentro de um mesmo contexto de tempo e lugar. Um ar que ser tido como em continuidade do outro. De rigor, portanto, a condenação da querelada nos termos de queixa-crime contra ela oferecida. Passo a dosar a pena. Trata-se de crimes de calúnia, injúria e difamação. Ou seja, ela foi condenada nesses 3 crimes, mano. Cara, essa sala tá muito ferrada, velho. Bom, como vocês viram, foi uma vitória judicial para o Selbit. A justiça reconheceu oficialmente as acusações porque elas não precediam o que a outra parte cometeu crimes contra a honra dele, né? A pena exata, ela não foi dita do que foi, o que aconteceu, se vai ser uma detenção, multa ou uma prestação de serviços. Não há nada detalhado publicamente nas imagens que foi compartilhada pra gente aí. Porém, sim, eu dando uma olhada em casos semelhantes de crimes contra a honra via internet, é comum que a pena ela seja convertida a uma multa ou alguma prestação de serviço à comunidade. Ou seja, um regime aberto. E principalmente porque ela é ré primária, né? Assim, cabe ainda recurso, né? Ou seja, a Sassá ela pode ainda fazer uma apelação. Mas pelo tom do Selbit, isso daqui finalmente acabou. Eu acho que é uma decisão muito importante e que provavelmente foi de primeira instância ou já transitada em julgamento, ou algum ponto relevante disso, né? Então eu acho que não tem mais volta. Ela perdeu mesmo e acabou. O Selbit optou por não dar muitos detalhes adicionais, além desses 2 prints. Mas a gente vê esse tom de alívio dele. Eu tô vendo aqui que muita gente tá comemorando e, de fato, né? Os fãs do Selbit, principalmente, estavam esperando por isso daqui. Porque, querendo ou não, mano, a Sassá ela acabou procurando por isso, né, rapaziada? Foi muito tempo ali, foi muitos anos dela falando do cara direto, até quando chegou ao ápice dela falar aqueles absurdos a respeito do Selbit. Aí não teve pra onde correr. Mas é isso, a Sassá foi condenada. Provavelmente ela vai pagar algum tipo de prestação de serviço ou multa, não sei especificar pra vocês o que é, mas alguma coisa ela vai fazer, ela vai pagar na justiça e já era, não tem pra onde correr. Eu nem acho que ela vai tentar apelar nem nada, mano, porque não tem como, né? O próprio juiz disse que ela nem procurava se defender direito, não procurou nem as medidas ali que protegiam a mulher, mano. Então, velho, aqui não tem o que fazer. É só aceitar mesmo e cumprir sua pena. Isso foi um aviso direto que as consequências das suas ações, elas terão efeito. Não importa se você é homem ou mulher. Muita gente acha que a sua sexualidade vai ajudar você em alguns quesitos, mas não, cara. Se você cometer um crime, você tem que pagar por ele. A Sassá passou anos falando do Selbit e o Selbit não falava nada ao seu respeito. O cara sempre era taxado como uma das piores pessoas possíveis quando era nessa parada de quesito de relacionamento. Inclusive, ele até já confessou que ele não era o melhor namorado possível, que ele cometeu sim os seus erros, mas ainda assim, sempre que a gente via a Sassá tava fazendo live ou ela ia comentar alguma coisa a respeito quando o pessoal questionava, ela tava lá falando do Selbit, falava que ele era isso, aquilo outro, enfim. Era sempre uma bola de neve, tá ligado? Sempre tocava o nome do Selbit e ela ia lá e falava que ele era o pior namorado possível, até que chegou o ponto dela falar aqueles absurdos e aí não teve como. Foi processada, passou uns 2 anos e perdeu o processo. E rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Abraço e até o próximo vídeo.